Fala pessoal, bem-vindos a mais um Contabilidade em Acordes e Áudios. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no CPC 26, o pronunciamento técnico que coloca ordem na bagunça das demonstrações contábeis. É isso aí, organizar tudo bonitinho. Mas sobre aquele monte de relatório que a gente precisa fazer para mostrar como anda a saúde financeira da empresa. Sei bem. Pois o CPC 26 é tipo um personal trainer para esses relatórios, garantindo que eles estejam em forma. Garantindo que estejam transmitindo a mensagem certinho. E olha só que legal, a gente vai se basear em trechos do próprio documento do CPC 26. Informação direta da fonte. Sem filtro. Mas calma, a gente vai traduzir tudo para você numa linguagem fácil de entender com exemplos do dia a dia. Afinal, a ideia é descomplicar a contabilidade, né? É isso aí, a gente quer que você saia daqui craque em CPC 26. E pronto para aplicar esse conhecimento na sua vida profissional. Seja você um contador experiente, um empreendedor de primeira viagem ou um curioso que quer entender melhor como as empresas mostram suas contas para o mundo. Mostrar para o mundo como é que faz. Então, bora começar pelo básico. Qual é a missão do CPC 26 nesse mundão da contabilidade? A missão principal do CPC 26 é garantir que as demonstrações contábeis, Aqueles relatórios que mostram a situação financeira da empresa, né? isso, sejam comparáveis. Comparáveis. Comparáveis entre si ao longo do tempo e também com as demonstrações de outras empresas. Eita aí. É como se a gente tivesse um padrão universal para falar de grana, sabe? Ah, entendi. Assim fica muito mais fácil entender o que está acontecendo e tomar decisões mais assertivas. Faz todo sentido. Imagina que bagunça seria se cada empresa usasse um idioma diferente para falar de dinheiro. Nossa, que confusão. Mas, falando em padrão universal, o que exatamente entra nesse conjunto completo de demonstrações contábeis que o CPC 26 define? Segundo o CPC 26, o conjunto completo precisa ter o balanço patrimonial. Balanço patrimonial. A demonstração do resultado do período. A demonstração do resultado abrangente do período. A demonstração das mutações do patrimônio líquido. Nossa. A demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. Faru. Parece muita coisa, né? É bastante coisa. Mas vamos desvendar cada uma delas com calma e sem mistério. Com calma. Pelo visto, a gente vai ter bastante coisa para desvendar nesse episódio. Bastante coisa. Mas vamos lá, me explica de forma simples a função de cada uma dessas demonstrações. Vamos lá. Começando pelo balanço patrimonial que ele mostra pra gente. O balanço patrimonial é como uma fotografia do patrimônio da empresa em um determinado momento. Boa fotografia. Ele mostra tudo que a empresa tem seus bens, direitos e obrigações Entendi. organizadinhos em duas colunas. Ativo e passivo. Ativo e passivo. É como se a gente estivesse abrindo a geladeira da empresa e vendo tudo que tem lá dentro, desde os ingredientes mais básicos até as sobremesas mais elaboradas. Entendi. É como se a gente pudesse ver a riqueza da empresa num raio-x. Num raio-x, E a demonstração do resultado do período. Qual a função dela nesse conjunto? a demonstração do resultado do período é tipo um filme da empresa, Um filme. mostrando como ela se saiu ao longo de um período, geralmente um ano. Ela mostra as receitas, que é tudo que a empresa ganhou com suas atividades, Certo. e as despesas, que é tudo que ela gastou. As despesas? No final das contas, a demonstração do resultado do período nos diz se a empresa teve lucro ou prejuízo nesse período. Entendi. É como se a gente assistisse a um resumão do ano da empresa, com os momentos de glória e os perrengues que ela passou. Os perrengues. Então a demonstração do resultado do período é tipo um extrato bancário da empresa, mostrando o que entrou e o que saiu certo. Exatamente. E já que estamos falando de cinema, a demonstração do resultado abrangente do período seria como a versão estendida da demonstração do resultado do período, Versão estendida, com cenas extras e informações adicionais. com mais informações. Ela mostra não só o resultado da atividade principal da empresa, mas também outros resultados que não entram na demonstração do resultado do período, Isso. como a valorização de um imóvel, por exemplo. Por exemplo. Interessante. É como se a gente tivesse uma visão mais completa da performance da empresa, considerando até os ganhos que ainda não viraram dinheiro na mão. Uma visão mais completa. Perfeito. E ainda temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido. É isso. Ela mostra como o patrimônio da empresa mudou ao longo do tempo. Mudou ao longo do tempo. É como se a gente pegasse várias fotos da empresa em diferentes momentos e comparasse as diferenças. Cresceu, diminuiu ou mudou de lugar, vários fatos. Então, se balanço patrimonial é a selfie financeira, a demonstração das mutações do patrimônio líquido é o álbum de fotos completo, mostrando a evolução do patrimônio ao longo do tempo. É isso aí.
E para fechar o pacote, temos a demonstração dos fluxos de caixa, Fluxo de caixa. que mostra o vai e vem do dinheiro na empresa. Ou vai e vem. É como se a gente acompanhasse o movimento da conta bancária da empresa, vendo as entradas e saídas de dinheiro. Entradas e saídas. Essa demonstração é essencial para entender se a empresa está nadando em dinheiro ou se está precisando de um empréstimo para pagar as contas. Nadando em dinheiro ou precisando de um empréstimo? Entendi? É como controlar o orçamento familiar, né? Saber quanto entra, quanto sai, se a gente está no azul, no vermelho. No azul ou no vermelho? E para finalizar, o que são as notas explicativas. As notas explicativas. Elas são tipo os comentários do diretor do filme explicando as cenas mais complexas. Perfeito. As notas explicativas são como os bastidores das demonstrações contábeis. Os bastidores. Elas trazem informações adicionais, detalhes e esclarecimentos sobre os números apresentados nas outras demonstrações. É como se a gente pudesse conversar com o contador da empresa e tirar todas as nossas dúvidas sobre as contas. Legal. É como ter um guia turístico para nos ajudar a entender os pontos turísticos, digo, os números das demonstrações contábeis. Um guia turístico. Mas me fala uma coisa, o CPC 26 é rígido como um maestro alemão ou ele dá uma flexibilidade para a gente improvisar? O CPC 26 é como um bom maestro. Ele dá a estrutura da música, mas permite que os músicos deem seu toque pessoal. Ah, entendi. Ele define as regras do jogo, mas também reconhece que cada empresa é única e que às vezes é preciso adaptar as regras à realidade do negócio. É verdade. Afinal, a ideia é mostrar a realidade da empresa da forma mais transparente e fiel possível, sem maquiagem. Mostrar a verdade faz da empresa sem filtros e sem Photoshop financeiro. Sem Photoshop. E falando em apresentar a informação de forma fiel, o CPC 26 fala bastante sobre representação fidedigna. Representação fidedigna. O que significa isso na prática? Significa que as demonstrações contábeis devem ser como um espelho refletindo a situação real da empresa sem distorções ou omissões. Um espelho. É como tirar uma foto 3x4. A gente pode até arrumar o cabelo, mas não pode usar Photoshop para mudar o formato do rosto, né? É verdade. A ideia é que os usuários das informações contábeis Tipo os investidores, os bancos do governo. tenham uma visão confiável da empresa, baseada em informações reais e precisas. Entendi. É como a gente diz por aqui. A verdade liberta. E para garantir essa liberdade contábil, o CPC 26 traz alguns conceitos importantes como a materialidade. Materialidade. Me explica melhor esse conceito, por favor. A materialidade é como um filtro que a gente usa para separar o que realmente importa do que é irrelevante. Um filtro. Imagina que você está organizando sua estante de livros. Organizando o livro. Você vai se preocupar em organizar cada livro por cor, tamanho e ordem alfabética. E não. Ou você vai se concentrar em separar os livros que você usa com frequência dos que estão lá só para enfeitar. Com certeza vou focar nos livros que realmente uso. Pois é, na contabilidade é a mesma coisa. É mesmo. A materialidade nos ajuda a focar nas informações que realmente impactam as decisões dos usuários das demonstrações contábeis. Decisões importantes. É como se a gente dissesse, olha, essa informação aqui é tão pequena que não vai mudar nada na sua análise, então vamos simplificar as coisas e focar no que realmente importa. Faz sentido. É como na música. Um erro numa nota importante pode estragar a melodia, mas um errinho numa nota de passagem talvez ninguém perceba. Faz sentido. E a agregação, como ela entra nesse contexto? Me explica esse conceito também. A agregação é como organizar as músicas em playlists. Lilas. Imagina ter que ouvir todas as músicas do seu celular, uma por uma, para achar aquela que você quer ouvir. Nossa, ia ser um caos. Seria um caos, né? Nossa. Por isso a gente cria playlists agrupando músicas por gênero, artista ou humor. É verdade. Na contabilidade, a agregação funciona da mesma forma. A gente agrupa informações semelhantes para facilitar a análise e a compreensão das demonstrações contábeis. Entendi. É como organizar as roupas no armário. Separar as calças, as camisas, as meias. Fica tudo mais fácil de encontrar. Separar as roupas. E essa organização toda é essencial para tornar as demonstrações contábeis mais digeríveis, né? Mais digeríveis. Afinal, ninguém merece ter que ler um relatório gigantesco e cheio de detalhes irrelevantes. Ninguém merece. A ideia é apresentar as informações de forma clara, concisa e organizada sem perder a essência e a precisão dos dados. Organização é tudo. E falando em organização, o CPC 26 também define a estrutura do balanço patrimonial separando os ativos em circulantes e não circulantes. Circulantes e não circulantes. Explica essa diferença, por favor. Essa separação é como a gente organiza a geladeira. Os alimentos que a gente vai consumir logo ficam na parte da frente mais acessíveis, enquanto os alimentos que duram mais tempo ficam lá no fundo. Que nem a minha geladeira. Os ativos circulantes são aqueles que a empresa espera transformar em dinheiro ou usar no seu negócio em até 1 ano. Em até 1 ano.
Já os ativos não circulantes são aqueles que a empresa pretende usar por mais tempo, como imóveis, máquinas e equipamentos. Entendi. É como separar as roupas de verão das roupas de inverno, né? Separar as roupas Cada coisa no seu lugar e no seu tempo culto. no seu tempo. E qual a importância de fazer essa separação entre circulante e não circulante? Para que serve isso? Essa distinção é fundamental para analisar a liquidez da empresa, ou seja, a capacidade que ela tem de pagar suas contas no curto prazo. Mas liquidez? Se a empresa tem muito ativo circulante e pouco passivo circulante, significa que ela tem dinheiro em caixa para honrar seus compromissos. Que bom. É um sinal de boa saúde financeira. Mas se a empresa tem pouco ativo circulante e muito passivo circulante, aí é sinal de alerta. Sinal de alerta. Ela pode ter dificuldades para pagar suas contas e pode até precisar de um empréstimo para se manter funcionando. Nossa. Ou seja, essa separação nos ajuda a entender se a empresa tem fôlego financeiro para continuar operando. Fôlego financeiro. E essa análise da liquidez é só a ponta do iceberg do que podemos descobrir analisando o balanço patrimonial. Nossa, que legal. O balanço patrimonial, junto com as outras demonstrações contábeis, é uma mina de ouro de informações sobre a empresa. Mina de ouro. É como se a gente pudesse ler a história da empresa através de seus números. Através dos números. O CPC 26 é o nosso mapa nessa expedição, garantindo que a gente não se perca no meio do caminho. Que legal! E para a gente continuar explorando essa mina de ouro, vamos fazer uma pausa para um cafezinho e já voltamos para desvendar os mistérios da demonstração do resultado do período e da demonstração do resultado abrangente. Combinado. Até daqui a pouco. Até já. E aí, pessoal, de volta para o nosso papo sobre o CPC 26. Antes do cafezinho, a gente estava falando sobre a importância de separar os ativos circulantes dos não circulantes no balanço patrimonial para entender a liquidez da empresa. Mas essa é só uma das nuances que o CPC 26 traz para garantir que a gente tenha uma visão completa e transparente das finanças da empresa. Verdade. E por falar em nuances, o CPC 26 também fala bastante sobre a questão da compensação de valores. Compensação de valores. Explica melhor como funciona essa história. Imagina que você emprestou R$100 para o seu amigo e ele te deve esse dinheiro. Mas aí você lembra que também está devendo R$50 para ele de um outro favor que ele te fez. Na prática, vocês poderiam simplesmente zerar as dívidas considerando que um valor compensa o outro certo. Seria o famoso toma lá da cá. Isso, você pagaria só os R$50 restantes pro seu amigo. Mas me parece que o CPC 26 não é muito fã dessa prática, né? Exatamente. O CPC 26 é bem rigoroso com relação a isso. A regra geral é que ativos e passivos, receitas e despesas devem ser apresentados separadamente sem essa mistura toda. Sem misturar. A compensação só é permitida em casos muito específicos, quando prevista em outros pronunciamentos técnicos ou quando a essência da transação justificar. Então, dá uns exemplos de quando essa compensação é permitida. Claro, imagina que uma empresa vende um terreno que ela tinha como investimento. Nesse caso, ela pode compensar o valor da venda com o custo que ela teve para adquirir esse terreno e com as despesas de venda, tipo comissão de corretores e impostos. Afinal, a essência da transação é a venda do terreno e apresentar esses valores separadamente não traria muita informação útil. Faz sentido. É como analisar o lucro da venda de um carro usado. Isso. A gente considera o preço de venda menos o preço que a gente pagou pelo carro e as despesas que a gente teve para vendê-lo. Perfeito. Outro exemplo é quando a empresa tem um contrato com o fornecedor que inclui uma cláusula de garantia. Se a empresa precisar usar essa garantia e receber um reembolso do fornecedor, ela pode compensar o gasto que ela teve com problema com o valor do reembolso. Entendi. A compensação nesses casos específicos ajuda a apresentar a informação de forma mais clara e concisa sem perder a essência da transação. Isso. Mas é bom a gente sempre consultar o CPC 20 e 6 para ter certeza se a compensação é permitida em cada caso, né? Com certeza. Consultar o CPC 26 é sempre a melhor opção para evitar erros e garantir que as demonstrações contábeis estejam de acordo com as normas. Seguindo as normas. E já que estamos falando em seguir as normas, o CPC 26 também define a frequência com que as empresas devem apresentar suas demonstrações contábeis. E qual é a frequência ideal para a gente dar uma espiadinha nas finanças da empresa? Uma vez por ano, a cada 6 meses. A regra geral é que as empresas apresentem suas demonstrações contábeis pelo menos uma vez por ano, incluindo as informações comparativas com o anterior. Uma vez por ano? É como se a gente tirasse uma foto da empresa todo ano para ver como ela mudou, cresceu ou emagreceu. Entendi.
É como acompanhar o desenvolvimento de uma criança, medindo a altura dela todo ano e marcando no batente da porta. Isso. Mas e se a empresa resolver mudar a data de aniversário dela, digo, a data de encerramento do seu exercício social? Mudar a data. Nesse caso, ela precisa avisar todo mundo explicando o motivo da mudança e o fato de que os números não são totalmente comparáveis com o ano anterior. É como mudar o aniversário, né? Imagina que a gente muda o aniversário da criança de janeiro para dezembro. A comparação da altura entre um ano e outro não vai ser precisa, porque a criança vai ter crescido mais em um período do que no outro. Faz sentido. E aí, cara? É importante ter essa clareza para não distorcer a análise. E pela comparação, o CPC 26 exige que as empresas apresentem informações comparativas com o período anterior para todos os valores das demonstrações contábeis. Tipo, comparando o balanço patrimonial deste ano com o do ano passado, a demonstração do resultado do período deste ano com a do ano passado e assim por diante. Exatamente. A comparação é fundamental para a gente entender a evolução da empresa ao longo do tempo. Entendi. É como assistir a um antes e depois daqueles programas de reforma de casas. Entendi. A gente só consegue ter a noção real da transformação quando compara o antes com o depois. Verdade. É como comparar a foto da criança no batente da porta com a foto do ano anterior para ver o quanto ela cresceu. E essa comparação precisa incluir todas as demonstrações contábeis? Sim. No mínimo, a empresa precisa apresentar 2 balanços patrimoniais, 2 demonstrações do resultado, 2 demonstrações do resultado abrangente, 2 demonstrações dos fluxos de caixa, 2 demonstrações das mutações do patrimônio líquido e, se for o caso, 2 demonstrações do valor adicionado. Nossa, é muita demonstração para comparar. É bastante coisa. Mas pensando bem, faz sentido. Faz A gente precisa ter uma base sólida para analisar a performance da empresa ao longo do tempo. uma base sólida. E se a empresa mudar alguma regra do jogo, digo, se ela aplicar uma política contábil de forma diferente do que fazia antes. Mudar as regras do jogo. Boa pergunta. Se a empresa fizer alguma mudança na forma como registra suas transações contábeis, ela precisa apresentar informações comparativas por 3 anos em vez de 2. 3 anos? A ideia é mostrar o impacto dessa mudança nos números da empresa. Tá. É como se a gente tivesse que voltar algumas casas no jogo da vida para ajustar as contas. Entendi. É como refazer o orçamento familiar depois de uma mudança inesperada, tipo um aumento de salário ou uma despesa médica. E além da comparação com o ano anterior, a empresa pode mostrar informações de outros anos também. Tipo, comparando o desempenho da empresa nos últimos 5 anos. Mostrar mais informações. Pode sim. Desde que a informação seja elaborada de acordo com os pronunciamentos técnicos. É como se a gente quisesse comparar o crescimento da criança não só com o ano anterior, mas com os últimos 5 anos para ter uma visão mais completa da sua evolução. Legal. É como analisar o histórico de preços de um produto para ver se ele está mais caro ou mais barato do que no passado. E quando a empresa muda a apresentação ou a classificação de itens nas demonstrações contábeis, tipo, muda a ordem das contas no balanço patrimonial. Mudar a ordem das coisas. Nesse caso, ela precisa reorganizar as informações comparativas para que a gente possa comparar os períodos de forma consistente. É como se a gente mudasse a ordem das fotos no álbum, mas mantivesse a legenda de cada foto para saber quando e onde cada foto foi tirada. Entendi. A ideia é manter a organização e a coerência das informações, mesmo com as mudanças na apresentação. E o CPC 26 também fala sobre a importância de manter a consistência na apresentação das demonstrações contábeis, né? A consistência. Sim, a consistência é fundamental para garantir a comparabilidade das informações ao longo do tempo. A comparabilidade. A regra é manter a mesma forma de apresentar e classificar os itens de um período para o outro, a menos que haja uma mudança significativa na natureza das operações da empresa ou que um pronunciamento técnico exija a mudança. Que nem a gente falou da mudança de data, né? Isso. E se a empresa precisar mudar a forma como apresenta suas demonstrações contábeis, o que ela precisa fazer? O que ela faz? Ela precisa explicar direitinho o motivo da mudança e mostrar como essa mudança impacta a análise das informações. Mostrar o impacto. A ideia é ser transparente e garantir que a mudança seja relevante para os usuários das informações contábeis. Transparência em primeiro lugar. E agora que a gente já entendeu a importância da comparabilidade e da consistência, vamos mergulhar na estrutura e no conteúdo das demonstrações contábeis. Vamos lá. O CPC 26 define o roteiro de cada demonstração. O roteiro. Eles definem quais informações devem ser apresentadas, com quais detalhes e em qual formato. É como um manual de instruções para montar um móvel. Exatamente. E para começar, vamos falar sobre o balanço patrimonial, que mostra a situação do patrimônio da empresa em um determinado momento. Balanço patrimonial. Ele é como uma fotografia instantânea das posses e dívidas da empresa. O balanço patrimonial é como um raio-x da empresa, né? Um raio-x. Ele mostra tudo que ela tem e tudo que ela deve.
E o CPC 26 define quais informações devem constar nesse raio-x. Sim. Ele define as contas mínimas que devem ser apresentadas no balanço patrimonial. Contas mínimas. Ele é bem detalhista nesse ponto. E quais são essas contas? Yeah. Me fala as principais para a gente ter uma ideia geral. No mínimo, o balanço patrimonial precisa apresentar as seguintes contas: caixa e equivalente de caixa clientes e outros recebíveis e estoques. Ativos financeiros, ativos biológicos, investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial, imobilizado intangível, contas a pagar comerciais e outras provisões, obrigações financeiras. Obrigações e ativos relativos à tributação corrente e impostos diferidos ativos e passivos, obrigações associadas a ativos à disposição para venda participação de não controladores, capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade. Nossa, é muita conta. É bastante coisa. Mas com a sua explicação, a gente já consegue ter uma visão geral do que o balanço patrimonial apresenta. Uma visão geral. E cada uma dessas contas tem sua função específica, né? Tem. Com certeza. Cada conta representa um elemento do patrimônio da empresa, seja um bem, um direito ou uma obrigação. Certo. E o CPC 26 define como cada conta deve ser classificada à medida e apresentada no balanço patrimonial. É como se cada peça do quebra-cabeça tivesse seu lugar certo para formar a imagem completa da empresa. Exatamente. E o balanço patrimonial é uma peça fundamental para entender a saúde financeira da empresa. Ele mostra a base do patrimônio da empresa, seus bens, direitos e obrigações, e é um ponto de partida para a análise de outros indicadores financeiros. Entendi. É como a gente diz, quem encanta seus mares espanta. E no caso das empresas, quem mostra suas contas, seus lucros, encanta. E falando em lucros, vamos explorar agora a DRE e a demonstração do resultado abrangente que mostram a performance da empresa ao longo do tempo. Vamos lá. A DRE é como um filme que mostra o desempenho da empresa ao longo de um período, geralmente um ano. Um filme. Ela mostra as receitas, que são os ingressos do filme, e as despesas, que são os custos de produção. E no final a gente descobre se o filme deu lucro ou prejuízo. Interessante. E a demonstração do resultado abrangente seria como a versão do diretor, com cenas extras e making of. Exatamente. Ela mostra não só o resultado da atividade principal da empresa, mas também outros resultados que não entram na DRE, como a valorização de um imóvel, por exemplo. Ah, entendi. É como se a gente tivesse acesso aos bastidores do filme e pudesse entender melhor como ele foi feito. Legal. E o CPC 26 define o roteiro desses filmes contábeis. Sim. Ele define as informações mínimas que devem ser apresentadas na DRE e na demonstração do resultado abrangente. Informações mínimas. Ele garante que a gente tenha acesso a todas as cenas importantes da história da empresa. E quais são essas cenas principais? Na DRE a gente precisa ter pelo menos as seguintes informações. Lucia Bruringa. A receita bruta, deduções, a receita habilitar, a receita enxuta líquida, custo dos produtos vendidos, serviços prestados ou mercadorias vendidas, lucro bruto, despesas com vendas administrativas e gerais outras receitas e despesas operacionais. Resultado da equivalência patrimonial, resultado financeiro antes dos tributos sobre o lucro, resultado antes dos tributos sobre o lucro provisão para imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, resultado líquido do período. Nossa, é muita informação, né? É bastante coisa. Mas com calma e com a ajuda do CPC 26, a gente consegue entender cada cena desse filme contábil. Com calma, a gente chega lá. E a demonstração do resultado abrangente, o que ela mostra de diferente. O que tem de diferente? Ela adiciona algumas cenas extras da DRE, como os outros resultados abrangentes, que são resultados que não entram no cálculo do lucro ou prejuízo da empresa, mas que impactam o seu patrimônio. É como se a gente descobrisse que o filme ganhou um prêmio importante ou que teve seus direitos de exibição vendidos para um serviço de streaming. Entendi. São informações importantes que complementam a história da empresa. E o CPC 26 define como essas informações devem ser apresentadas. Define como. Com certeza. Ele define o formato, a classificação e os detalhes que devem ser divulgados. Certo. Ele garante que a gente tenha uma visão completa e transparente da performance da empresa. Legal. É como se a gente tivesse um guia turístico para nos ajudar a entender os pontos turísticos, digo, os números das demonstrações contábeis. Um guia turístico. E falando em guia turístico, o CPC 26 também nos ajuda a entender as notas explicativas. Notas explicativas. Exatamente. As notas explicativas são como os comentários do diretor do filme explicando as cenas mais complexas, os detalhes da produção e as curiosidades dos bastidores. Elas trazem informações adicionais que complementam as demonstrações contábeis. Interessante. É como ter acesso ao making of doxa do filme
E descobrir os segredos por trás das câmeras. E o que mais o CPC 26 nos reserva nesse passeio pelo mundo das demonstrações contábeis? Ainda temos muito para explorar. No próximo bloco, vamos falar sobre a da MPL, a de FC e as notas explicativas. Nossa, quanta coisa. Você vai ver que o CPC 26 é um guia completo para a gente entender as finanças da empresa de forma clara, organizada e transparente. Parece que a aventura vai continuar. Que legal. Então vamos fazer mais uma pausa para recarregar as energias e já voltamos para desvendar os próximos capítulos do CPC 26. Combinado. Até daqui a pouco. Até já. E aí, pessoal, de volta para o nosso último bloco do mergulho no CPC 26. Já exploramos o balanço patrimonial, a DRA, e a demonstração do resultado abrangente, mas ainda falta a gente dar uma olhada nas notas explicativas, que são tipo os créditos do filme contábil. É verdade. Elas trazem informações adicionais que complementam as demonstrações contábeis e ajudam a gente a entender melhor a história da empresa. Mas o que exatamente deve constar nessas notas explicativas? O CPC 26 define direitinho o que precisa ter nas notas explicativas. É como um roteiro para garantir que a gente não perca nenhum detalhe importante. Que nenhum roteiro. Para começar, a empresa precisa declarar que suas demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os pronunciamentos técnicos. É tipo um selo de qualidade garantindo que as demonstrações contábeis foram preparadas seguindo as regras do jogo. Exatamente. É como se a empresa dissesse: pode confiar nos meus números. Eles foram auditados e estão de acordo com as normas contábeis. Depois, a empresa precisa apresentar um resumo das políticas contábeis que usou para preparar as demonstrações. Políticas contábeis. Me explica melhor o que são essas políticas. As políticas contábeis são as regras que a empresa usa para registrar e mensurar suas transações contábeis. Por exemplo, como a empresa calcula a depreciação dos seus bens ou como ela reconhece as receitas das vendas. Entendi. É como se fosse um manual de instruções da contabilidade da empresa. Entendi. É como a receita do bolo, cada empresa tem a sua... Mas precisa seguir as normas básicas para que o bolo dê certo. Exatamente. E nas notas explicativas, a empresa precisa explicar direitinho quais políticas contábeis utilizou para que a gente possa entender os critérios por trás dos números. Transparência total. E além das políticas contábeis, o que mais a empresa precisa divulgar nas notas explicativas? A empresa precisa apresentar informações adicionais sobre os itens que foram apresentados nas demonstrações contábeis. Informações adicionais. Por exemplo, se a empresa tem um processo judicial em andamento, ela precisa detalhar esse processo nas notas explicativas, informando o valor da causa, a probabilidade de perda e o possível impacto nas suas finanças. Entendi. É como se as notas explicativas trouxessem os detalhes da trama, os bastidores da história contada pelas demonstrações contábeis. Exatamente. E elas também precisam apresentar informações sobre eventos importantes que aconteceram depois da data do balanço, mas antes da publicação das demonstrações contábeis. São os chamados eventos subsequentes. Tipo a empresa ser comprada por outra empresa ou descobrir uma jazida de petróleo no seu quintal. Exatamente. São eventos que podem ter um impacto significativo na situação da empresa e que precisam ser divulgadas aos usuários das informações contábeis. É como um spoiler do próximo capítulo da história da empresa. E para finalizar, o CPC 26 exige que as notas explicativas sejam apresentadas de forma organizada e sistemática com referências cruzadas aos itens das demonstrações contábeis. Para facilitar nossa vida na hora de encontrar as informações. Com certeza. A ideia é tornar as notas explicativas uma ferramenta útil e acessível para todos os usuários das informações contábeis. Organização e clareza são essenciais para a gente decifrar a linguagem contábil e entender a história por trás dos números. É isso aí. E com isso a gente conclui nosso mergulho no CPC 26. Exploramos os principais pontos dessa norma que é fundamental para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Ufa, foi uma viagem e tanto, mas valeu a pena, né? Com certeza. A gente aprendeu muita coisa importante sobre o CPC 26 e como ele ajuda a tornar as demonstrações contábeis mais transparentes, confiáveis e fáceis de entender. E esperamos que você tenha curtido o nosso mergulho no CPC 26 e que ele te ajude a navegar com mais segurança no mundo da contabilidade. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua nos próximos episódios. Até lá, pessoal!